Existem duas justiças em um mesmo Brasil: a justiça dos amigos da corte e a justiça dos inimigos da corte. Vejamos a justiça dos amigos da corte. A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro trouxe à tona evidências de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam os caminhos desse desvio e apuram a relação entre o Banco Master e o Banco de Brasília, que teriam feito operações suspeitas na venda de carteiras de crédito. As autoridades concluíram que houve gestão fraudulenta e temerária. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso no aeroporto de Guarulhos. Ele estava embarcando num jatinho com uma ilha de Malta no Mediterrâneo. A operação começou ontem à noite. O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso por volta das 10 horas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, como mostram as fotos obtidas pelo Estadão do circuito interno de segurança. Segundo a Polícia Federal, ele chegou de helicóptero pouco depois que um consórcio liderado pelo grupo de investimento Victor Holding Financeira anunciou a compra do banco. Vorcaro estava no terminal de aviação executiva e, de acordo com os agentes, pretendia pegar um jatinho com destino a Malta, na Europa. Uma das hipóteses... Mas olhem só, dono de um banco praticou fraude de 12 bilhões de reais e foi preso saindo de Guarulhos no seu jatinho particular, fugindo do Brasil, segundo as investigações. Esse cara provavelmente ficou preso. Esse cara tá preso, né? 12 bi de fraude, preso fugindo do Brasil no seu avião particular, provavelmente continua preso, né? O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi solto hoje em São Paulo. Outros 4 executivos do banco também foram autorizados a deixar a prisão e vão ter de cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O empresário Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master, deixou o Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos, na Grande São Paulo, durante a manhã. Foram 12 dias detido. A decisão da soltura foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 12 dias preso. Foi o tempo que o dono do Banco Master ficou. Não foi coagido a delatar ninguém, não foi para solitária. 12 dias preso. Isso me fez lembrar de um caso muito familiar da direita do Brasil, que se chama Felipe G. Martins. Felipe G. Martins também foi preso por tentar fugir do Brasil, ou melhor, preso por viajar, sem que tenha viajado. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, sem qualquer prova de que tivesse viajado. Felipe Martins sequer tentou viajar, não foi preso no aeroporto de Guarulhos. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez e no mesmo dia que foi preso, provou com mais de 5 documentos que não tinha viajado e sequer tinha tentado viajar. Mas por que Felipe Martins ficou, então, 6 meses preso? Felipe Martins ficou 183 dias preso por uma viagem que não fez, mesmo tendo provado que não viajou. Por quê? Porque ele é a outra face da justiça, dos inimigos da corte. E quem diz isso? Aqui está a prova. O delator, que não é delator, mas é assim que o chamam, Mauro Cid, disse que Felipe Martins é o inimigo da corte. Olha isso daqui. Isso daqui é uma conversa do Mauro Cid usando o codinome Gabriela R, né? E ele está conversando com uma pessoa. Todo mundo sabe quem, mas vamos lá. Eles, toda hora, queriam jogar para o lado do golpe, Mauro Cid está falando. E eu falava para trocar, porque não era aquilo que eu tinha dito. Então Mauro Cid está dizendo aqui que queriam que ele dissesse que houve tentativa de golpe, mas não, porque não houve tentativa de golpe. Daí questionaram, tá, mas o que você fez? Eu contei uma história, vejam só. Mauro Cid podia ter dito, eu contei a verdade, eu contei o que aconteceu. Não, como eu queria a delação, e eles queriam que falasse de golpe, aí eu contei uma história. Olhem só isso daqui. Aí vem
a parte mais grave. Olha só. Ele está falando aqui, o Alexandre de Moraes já tem o objetivo dele. Ele já deve ter a ordem de prisão do presidente Bolsonaro pronto. Não precisa de prova, só de narrativas. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi com o Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Olha o que o Mauro Cid falou. Quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi com o Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. O Mauro Cid sempre soube que o Felipe Martins não viajou. Mauro Cid sempre soube que o Felipe Martins não viajou. E deve ter até dito que o Felipe Martins não viajou. Por quê? Quando nós pedimos ao ministro relator os vídeos da delação do Mauro Cid, veio um ofício dizendo que há 26 vídeos. Mas só 10 vídeos nos foram disponibilizados. Então, de 26 vídeos que o processo diz que existem, nós só tivemos acesso a 10. Ou seja, o que tem nos outros 16 vídeos que até hoje a gente não viu e ninguém viu. O Mauro Cid está dizendo o seguinte: nunca tiveram prova que o Felipe Martins viajou. E ainda assim, Felipe Martins foi preso. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. Mauro Cid foi delator de crime que não existiu. Por que Mauro Cid, então, delata sem existir um crime a delatar? E por que Felipe Martins é preso por uma viagem que não fez? Porque eles são inimigos da corte ou estão juntos com inimigos da corte. Aqui está o motivo pelo qual Mauro Cid é delator. Dia 3/5/2023, Mauro Cid ele é preso preventivamente. Ele foi preso por cartões de vacina, lembra? Olha só, 2023, maio de 23, ele é preso para não mais falsificar cartões de vacina. Nem estava mais no governo. Mas um mês depois, na verdade, né, um pouquinho mais de um mês depois, dia 16/6, ele é proibido de receber visitas de seu pai, sem autorização. No mês 8, então ele tem a proibição total de receber visitas de seu pai. 23/8, ele tem a proibição total de se comunicar com a sua esposa. Ou seja, ele vai sofrendo restrições dentro da prisão. 2 dias depois, ele presta um depoimento na Polícia Federal e renuncia seu direito ao silêncio pela primeira vez. Dia 6/9, uma semana depois, ele apresenta, então, termo de intenção de delatar. 3 dias depois, ocorre a homologação do acordo de delação premiada e Mauro Cid é solto no mesmo dia. Essa aqui é a delação do Mauro Cid. É assim que o Mauro Cid se torna um delator. Após sofrer tortura psicológica. Após sofrer restrições na prisão. E assim Mauro Cid se torna um delator. E como que surge o Felipe Martins? Felipe Martins também é selecionado a ser um delator. É preso por uma viagem que não fez. No mesmo dia que é preso por uma viagem que não fez e nem tentou fazer, prova que não viajou. Mais de 5 documentos. Ainda assim fica 183 dias preso. Felipe Martins fica preso todo esse tempo. E também sofre essas restrições que o Mauro Cid sofreu na prisão. Restrições a visitas. Mas o Felipe Martins não arrega. Não cede às pressões. Por isso é jogado em uma solitária. Felipe Martins é jogado numa solitária, fica 10 dias numa solitária, numa masmorra, e não arrega. E ele fala depois por que não cedeu. Porque não há quem delatar. O Mauro Cid nós vimos ali. Ele disse, aí eu contei uma história. Mauro Cid não aguentou, aí contou uma história. Falou o que queriam que ele dissesse. Já o Felipe Martins não. Mas Felipe Martins é solto porque até a imprensa tradicional começa a cobrar a liberdade do Felipe Martins, porque 6 meses preso, sem indiciamento, sem denúncia oferecida, e sua defesa escancarando que ele não viajou. Felipe Martins, então, é colocado em liberdade. Vejam a diferença
de ser um amigo da corte e ser um inimigo da corte. A doutrina, os livros falam sobre isso. Por que o dono do Banco Master não sofreu restrições a ser um delator? Quem será que ele poderia delatar? Vejam exatamente o mesmo caso. Suposta fuga ou fuga do Brasil. Felipe Martins, preso por 6 meses. O dono do Banco Master, preso 12 dias. 12 dias preso, sem ser forçado a delatar ninguém. E agora nós entramos no mês de julgamento do Felipe Martins. Essa é a realidade da justiça brasileira. Felipe Martins continua com uma tornozeleira eletrônica por uma viagem que não fez, tendo provado que não viajou.